Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Obrigado, Betina. Está tudo bem com vocês? Sim, né? Tudo bem, sim. Nós vamos, então, dar continuidade à nossa programação da disciplina de integração medicina baseada em evidência. Hoje nós vamos falar sobre análise crítica de artigos científicos. Desculpem, na verdade, eu vou mostrar para vocês vários modelos de publicações científicas que são colocadas e a gente, como médico, está sempre procurando informações para poder tratar e decidir o que é melhor para os nossos doentes. Só aviso a vocês uma coisa, eu estou aqui no Rio de Janeiro, dando aula para vocês por via remota, e está se formando um temporal grande aqui. Está com trovoada, raios, então, se por algum acaso, porque às vezes acontece isso, né? Faltar luz, significa que eu vou ficar sem internet, né? E aí, caso isso aconteça, não se preocupem se a gente tiver que interromper por causa disso. Na semana subsequente, né, na semana seguinte, semana que vem é carnaval, né? Na outra semana eu compenso isso, tá? Tomara que não falte luz e a gente possa dar aula sem problema. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Vocês estão vendo o slide? Está aparecendo. Já? Tá sim. Então vamos lá. Análise crítica de artigos científicos, né? Por que nós, como médicos, lemos artigos científicos, né? É porque nós precisamos estar atualizados, a gente precisa buscar informações para poder decidir o que é melhor para o nosso paciente. Isso, na verdade, é o fundamento da medicina baseada em evidência, né? Procurar a melhor informação, evidência disponível, né? Evidência científica disponível para poder tratar o nosso paciente. Já falamos sobre isso, levando em consideração a experiência do médico e também valores e particularidades do paciente. É o que está escrito aqui, né? Por que nós lemos artigos científicos? Isso é uma publicação, né? E o primeiro item que o colega que escreveu o artigo coloca é para impressionar os outros. Isso é uma brincadeira do autor, né? Ninguém estuda para impressionar os outros, né? Dizer que está estudando, que tem a informação mais recente, não é por isso, é porque nós precisamos ter acesso a novas informações, né? Entender a fisiopatologia, como que a gente resolve as vias que nós temos para resolver um problema particular, apareceu um novo teste diagnóstico, uma nova intervenção terapêutica para tratar uma determinada patologia, como é que a gente distingue uma terapia adequada de uma terapia que impõe riscos para o paciente, né? E também, o último item, também uma brincadeira, né? Que ele coloca é para encher o saco lá do editor, escrever uma correspondência para o editor da revista, que vai chegar ao autor do artigo, fazendo questionamentos. Isso também faz parte, né? Como que nós temos acesso aos artigos, né, que são publicados, né? Hoje, com o advento da internet, e, todos têm acesso a informações que estão publicadas, né, com facilidade, através de procura, né, nesses sites de busca e também em sites ou plataformas, né, que têm, digamos assim, as características de disponibilizar as publicações científicas. Isso a gente pode encontrar isso em revistas, né, que publicam revisões, sinopses ou resumos de artigos, guidelines. A gente vai falar sobre tudo isso, né? Isso tá dentro de livros também, né, que são os livros textos que vocês também têm acesso, né, durante a graduação e posteriormente quando estiverem fazendo residência, quando estiverem também formados, para que a gente possa buscar essa informação, e, como eu acabei de falar, também na web, né? Aqui, livro-texto, biblioteca, né? A universidade disponibiliza uma biblioteca, normalmente são bibliotecas virtuais,
onde a gente tem acesso à informação. Eu posso fazer procura num site de busca como o Google, o PubMed, onde está disponibilizado ali todas as publicações científicas em revistas indexadas, né? E dentro dessas publicações eu vou ver o resumo desse artigo, que é o abstract, né? Normalmente eu sempre visualizo o resumo e muitas vezes, ou nem sempre, mas o correto é que eu possa ter acesso ao full texto, né? De maneira livre, full texto de maneira livre. Nem sempre isso é possível, porque aquela revista ela só permite, por exemplo, o acesso ao full texto de quem tem a assinatura da revista, né? Então, você pode assinar uma revista e ter acesso àquela informação completa, né? Algumas vezes, é isso que eu acabei de falar, você faz uma assinatura individual de uma revista que você tem interesse da sua área, digamos assim, que você está atuando, da sua especialidade. Eu assino uma revista de nefrologia, eu assino uma revista de cardiologia, porque eu sou especialista nessa área, eu tenho interesse nessa área, então eu vou assinar aquela revista e vou ter acesso às informações que são publicadas, que são do meu interesse, para poder tratar meus doentes. Ou então tem assinatura corporativa, quer dizer, o local que eu trabalho, ele faz uma assinatura corporativa, as revistas também oferecem isso, e os funcionários, os médicos daquela instituição podem, através da assinatura corporativa, ter acesso às informações, né? Eu vou atrás de um tema que eu tenho interesse, né? Que está ali relacionado ao paciente, que eu tenho que decidir a intervenção terapêutica, né? Vou fazer uma pesquisa, como lidar com o aumento exponencial das informações científicas. Aqui é uma publicação falando ao longo dos anos aí, a quantidade de informações que são publicadas por ano, é um número muito grande. Então, de uma certa maneira, você vai atrás daquelas informações mais qualificadas, você vai atrás de consensos, você vai atrás de recomendações, trabalhos randomizados controlados, né? Os famosos RCTs, mas é uma infinidade, um número muito grande de publicações que a gente precisa, digamos assim, depurar e ter acesso a elas para poder decidir. E também, aqui, apenas um exemplo de trabalhos randomizados, controlados, que são publicados a cada ano. Quer dizer, um número muito grande de variados assuntos, e eu vou procurar aqueles que eu tenho interesse, né, determinada patologia, determinada intervenção, que vai ser útil para eu tratar o meu paciente, né? Eu posso procurar através de palavras-chave, através do título do artigo, que normalmente se refere ao conteúdo, né? Aqui, o título do artigo se refere, por exemplo, a um item da medicina intensiva, que a gente vai falar em outro momento, sobre pressão venosa central, e o autor coloca ali mais respeito com a PVC. Quer dizer, ele tá escrevendo de uma maneira para que eu fique instigado a ler o artigo. Quer dizer, ele vai colocar a opinião pessoal, a sua experiência, a sua vivência, a sua revisão sobre o tema a respeito de um assunto, né? Essa publicação é recente, né? Essa publicação é antiga, eu vou levar em conta isso, né? É um artigo original ou não é um artigo original? O PubMed disponibiliza, né, as informações para que a gente possa ter acesso a elas, né? Em qual revista o artigo foi publicado? São revistas que são revistas boas para serem lidas, né? Que têm o que a gente chama de um fator de impacto elevado, quer dizer, são revistas onde o corpo editorial faz questão de ser bastante rígido em relação à seleção dos artigos para serem publicados naquela revista. Então, quando eu vou atrás de uma informação, o ideal é que seja uma revista que seja considerada boa, que tenha um fator de impacto elevado também, e que isso diz que, quando aquele artigo foi publicado, ele passou pelos editores, pelos revisores, e chegar à conclusão que o que o autor escreveu valia a pena ser publicado para que todos pudessem vir. E, dessa maneira, é difundido aquela informação científica para todo mundo. Então, é dessa maneira que a ciência avança, né? Na medida em que os pesquisadores, né, e dentro da medicina temos os pesquisadores, a pesquisa clínica, senão nós não andávamos para frente, né?
E, na medida que essas publicações vão sendo feitas, nós vamos tendo essas informações, né? E vamos, muitas vezes, né? Atualizando, mudando, ajustando aquela determinada terapêutica que está sendo feita, que ela deve ser modificada por uma intervenção colocada, digamos assim, recente, aonde o desfecho é melhor, a mortalidade é menor, o doente tem uma qualidade de vida melhor também. Vou ler todo o artigo ou apenas o resumo? Quer dizer, eu vou ler só o abstract ou vou ler todo o artigo? O ideal é que eu olhe o abstract, que eu leio rapidamente, e o ideal é que eu leia o artigo, para eu poder entender o que o autor fez, né? As partes, né, que compõem um artigo científico. O ideal é que eu possa ler e, dessa forma, me inteirar melhor do que o autor encontrou, de qual foi a pergunta que ele quis responder e quais foram as conclusões a que ele chegou com a publicação do artigo. Vou logo atrás dos resultados para ver se me interessam ou não. Se eu leio o resultado é ruim, quer dizer, não houve modificação no desfecho, a mortalidade não foi diferente com aquela intervenção, significa que aquele artigo não vai mudar a minha prática clínica, né? Qual a metodologia do estudo? Tem várias metodologias que são colocadas para fazer pesquisa clínica, a gente já vai falar sobre isso, que os tipos de pesquisa que podem ser feitas dentro da área médica, né? Se é um estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego, com protocolo de intervenção definido, se é multicêntrico, quer dizer, se ele preenche, né? Teve impacto favorável na mortalidade, se tudo isso é preenchido para que eu possa acreditar ali naquele resultado que foi colocado dentro do artigo. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui alguns slides a respeito de desenhos de estudos de pesquisa clínica em medicina, e esses artigos nos foram cedidos por esse colega, que eu trabalhei muitos anos na aeronáutica, o Dr. Cláudio Cirurgião, que, infelizmente, no ano de 2020, acabou falecendo por causa de Covid. Eu faço questão de falar porque foi um excelente médico, um excelente cirurgião. Ele, quando foi fazer mestrado, ele conversou comigo, porque eu já tinha feito mestrado, já estava lá feito doutorado também, e aí ele conversou comigo e ele gostou, se interessou, se aprofundou no tema, passou a falar sobre o assunto, né? Isso aqui é uma aula que ele dava sobre conceito e generalidade dos tipos de estudos. Então, aqui ele descreve os tipos de estudos, né? Aqui tem o roteiro, né? As principais estratégias empregadas na investigação de um tema em saúde, estudo de um caso, investigação laboratorial, pesquisa populacional, individual ou coletiva, né? Critérios para a classificação dos modelos de pesquisa, né? Aqui o estudo tem vários modelos, né? O estudo pode ser descritivo ou analítico, ele pode ter poucos indivíduos incluídos, ou então grupos, ele pode ser longitudinal ou seccional, ele pode ser randomizado ou não randomizado, né, em relação à distribuição dos participantes, né? Ele pode ser um estudo prospectivo, retrospectivo ou transversal, pode ser controlado ou não controlado, pode ser um estudo observacional ou que faça intervenção, né? Então, tudo isso é levado em conta quando a gente tem as classificações dos estudos clínicos, da pesquisa clínica, né? Estudos descritivos têm o objetivo de informar sobre a distribuição de um evento na população em termos quantitativos. É a descrição da ocorrência de doenças segundo variáveis diversas. Não há formação de grupo controle, podem ser de incidência ou prevalência. Então, eu tenho lá um artigo que me traz a informação de quantas pessoas em uma determinada população é portador, por exemplo, de diabetes. Então, isso é um estudo de prevalência, né? Esse estudo é um estudo descritivo. Estudos analíticos, os grupos são analisados e comparados, normalmente estão subordinados a uma ou mais questões científicas, que são as hipóteses que o autor quer testar, que relacionam eventos, causa e efeito, isto é, exposição e doença. Possuem grupo controle, onde o grupo intervenção, onde vai haver o efeito de uma intervenção terapêutica, por exemplo, uma droga, vai ser comparado com um grupo controle, onde aquela droga não vai ser utilizada. O modo como o grupo controle e de estudo são formados gera os diversos estudos analíticos, né?
Estudo descritivo, estudo de casos, série de casos, estudo de incidência, estudo de prevalência, estudos analíticos, estudo transversal, estudo de caso-controle, estudo de coorte, ensaio clínico randomizado, estudo ecológico, revisões sistemáticas são, também nós vamos definir mais adiante, mas procuram olhar vários artigos daquele item, né, que é colocado, daquela intervenção que foi feita, e fazem um apanhado de todos esses artigos, tentando fazer, digamos assim, gerar uma conclusão a respeito daquilo tudo que foi publicado relativo ao tema. Estudos analíticos. É um ensaio clínico randomizado, né, como eu já falei, é um estudo experimental, e temos os estudos observacionais, que são os estudos de coorte, caso-controle e estudos transversais, né? Nos estudos observacionais, os participantes da pesquisa não são sorteados, né, para os respectivos grupos, porque já pertencem a eles antes do início da pesquisa. Então, vocês devem estar acompanhando aí ao longo da pandemia uma discussão grande que existe em relação a estudos randomizados controlados e estudos publicados observacionais, onde se faz uma intervenção, mas não se utilizou a randomização aleatória, né? Então, não é os grupos, como está sendo colocado aqui, eles já pertencem a eles antes do início da pesquisa, nos estudos observacionais. Quando o estudo é classificado como longitudinal, quando cada indivíduo é observado em mais de uma ocasião, as unidades amostrais têm informações ao longo do tempo. Quer dizer, eu vejo o paciente em um determinado momento e mais adiante esse doente vai ser visto novamente para a gente ter ideia do curso de uma determinada patologia. Esses estudos eles podem olhar para frente, né, que são os chamados estudos prospectivos, onde os doentes são incluídos e são observados ao longo do tempo, a respeito de exposição e desfecho, ocorrem durante a investigação. E nos retrospectivos, eu vou atrás das informações que já foram coletadas, né, antes do início do estudo. Exposição e desfecho ocorrem antes da investigação, quer dizer, eu posso fazer, através da análise de prontuário eletrônico, né, nos últimos meses, do local que eu trabalho, a respeito de uma determinada patologia, como o doente evoluiu. Se o doente teve alta, se o doente evoluiu para o óbito, se o doente teve alguma complicação mais grave, como que ele foi tratado, que droga que ele utilizou. Quer dizer, isso é um estudo, eu estou olhando para trás, através de pacientes que já foram tratados, a gente chama de estudo retrospectivo, né? Estudos transversais são, naquele momento, uma radiografia do que ocorre num determinado momento, né? A frequência de uma ou várias doenças é medida através de levantamentos em uma população. Então, muitas vezes, estudos multicêntricos, né, procuram responder a uma questão, né? Eu já participei de vários dentro de UTI, né? Quantos doentes estão em ventilação mecânica? Então, eu respondo naquele dia quantos doentes estão internados, né? E quantos doentes estão em ventilação mecânica, ou quantos doentes têm infecção. Isso, com várias UTIs respondendo, a gente tem um número grande de resposta, é um estudo multicêntrico, um estudo transversal. Então, naquele momento, naquele dia, quantos pacientes internados têm, por exemplo, o uso da ventilação mecânica, tem, por exemplo, Covid, tem, por exemplo, pneumonia por acineto, e por aí vai, né? Estudos epidemiológicos, principais desenhos, estudo de casos, série de casos, que são estudos descritivos, estudos observacionais e o ensaio clínico randomizado. Vamos lá. Estudos de casos, relato de casos e série de casos. O que é isso, né? São descrições detalhadas de um só caso ou de poucos casos. Vejam que cerca de 20% a 30% dos artigos originais publicados em grande revista médica são estudos de 10 ou menos pacientes, né? Vantagens: descrever doenças novas, raras ou manifestações e associações não usuais de doenças conhecidas. Desencadeiam estudos adicionais mais decisivos. A gente usa o termo geram hipóteses, né? Geram hipóteses que podem ser confirmadas mais adiante ou não, com novos estudos. Limitações: não servem para testar hipóteses e fazer comparações. Na verdade, geram a hipótese, né? Suscetíveis ao viés, a gente vai falar isso mais adiante. Não estimam a frequência nem o acaso da ocorrência descrita.
Série de casos, é um estudo de um grupo maior de pacientes, 10 ou mais. Vantagens, né? A avaliação do caso, aplicação de algumas estatísticas, limitações, ausência de grupo de comparação, descrição em um determinado instante, naquela população que está sendo estudada, né? Daquela percentual daquele grupo de pessoas incluídas, que a gente chama de coorte, né? Valor restrito para estabelecer causa e efeito, né? Então, são limitações da série de casos. Não são investigações epidemiológicas propriamente ditas, estudo de caso e série de casos. Estudos de caso-controle. Os estudos de caso-controle comparam a frequência de um proposto fator de risco, exposição, em um grupo de casos com a de um grupo de controle. Então, eu tenho uma população em risco, uma amostra que tem doença, que são os casos que eu vou estudar, e uma amostra sem doença, que são os controles. No passado, qual foi a frequência de exposição nos dois grupos, né? Então, eu tenho aqui uma população que está sendo estudada, doentes e não doentes, grupo de casos, grupo de controle, exposto, não exposto, exposto, não exposto, e eu faço a análise dos dados. É um estudo longitudinal, retrospectivo, né? Vantagens: permite fazer comparações, rapidez e economia, sem limitações impostas pela frequência da doença, não permite o cálculo de incidência ou prevalência, susceptibilidade ao viés. Coorte versus caso-controle. Ambos são estudos observacionais de fatores de risco. Caso-controle já há o desfecho na ocasião da pesquisa. Coorte, relação temporal entre causa e efeito. O que é um estudo de coorte? É um estudo longitudinal prospectivo. Parte-se da causa em direção ao efeito. Difere do ensaio clínico randomizado por não haver alocação aleatória de exposição. Então, é um estudo observacional. Então, eu tenho a população, exposto e não exposto, doentes, não doentes, doentes, não doentes, tem os grupos formados, né, com o desfecho, e eu analiso os dados. É observação, medição da exposição. Coorte histórica, as informações são coletadas no passado, contudo, é um estudo prospectivo e longitudinal. Exposição, doença-efeito, estudo de caso-controle, estudo transversal. Bom, ensaio clínico randomizado. Parte-se da causa em direção ao efeito. Os participantes são colocados aleatoriamente para formar os grupos de estudo e de controle. É apontado por muitos autores como a melhor estratégia para se investigar uma relação causa e efeito, né? Quais são os efeitos da intervenção. Então, isso é que a gente sempre procura, né? Ensaio clínico randomizado. Alta credibilidade, como produtor de evidência científica, muitos desfechos clínicos podem ser investigados simultaneamente, a interpretação dos resultados tende a ser mais livre dos fatores de confundimento, a intervenção e a verificação de resultados podem ser dissimuladas com o uso de placebos e técnicas de aferição duplo cego. Duplo cego quer dizer, nem o investigador e nem o doente sabe qual droga está sendo administrada, de modo a não influenciar examinados e examinadores. Existe certeza de que o tratamento é aplicado antes de aparecerem os efeitos, né? Avaliação da eficácia ou efetividade de procedimentos diagnósticos, preventivos ou terapêuticos, na comparação de novas drogas medicamentosas. Então, um ensaio clínico randomizado, eu tenho uma amostra para estudo, eu vou formar os grupos por randomização, para que eles fiquem semelhantes, né? E aí eu tenho o grupo com intervenção, que é o grupo de estudo, e o grupo sem intervenção, que é o grupo controle. E eu vou ter o efeito, sem efeito, né? Os quatro resultados, A, B, C, D, e vou analisar os dados e vamos ver se a intervenção que foi feita teve um desfecho favorável relacionado àquela patologia. Então, o ensaio clínico randomizado é muito bom para que a gente possa ter evidência científica de qualidade. Estudos ecológicos tentam mostrar a relação, né, com uma determinada exposição de risco, por exemplo, associação entre tabagismo e câncer de pulmão, né? Aqui um slide falando dos tipos de estudos epidemiológicos, vantagens e desvantagens, né? E o que é uma revisão sistemática? É um tipo de investigação científica que reúne vários estudos originais
fazendo síntese do resultado através de estratégias que limitam viés e erros aleatórios. Quer dizer, é como se eu pegasse vários artigos sobre um determinado tema e fizesse a compilação para poder apresentar de uma maneira, uma síntese, um resumo daquilo que foi tudo publicado. Coleta dados, analisa-os e fornece avaliação crítica dos estudos, objetivando, responder a uma pergunta. Usa metodologia científica, tem métodos de seleção e avaliação bem definidos e explícitos, permite avaliar a possibilidade de viés, permite avaliação crítica. A meta-análise, ela é uma síntese matemática dos resultados dos estudos primários. Trata-se de um método estatístico que pode ser utilizado na revisão sistemática. Muitas vezes, a revisão sistemática apresenta os dados dessa forma, faz uma análise da combinação dos resultados e muitas vezes utiliza esse tipo de gráfico, que a gente chama de forest plot, para mostrar a evidência se é favorável ou não àquela intervenção. Sabe-se que alguns modelos de pesquisa são mais efetivos em sua função de solucionar questões sobre as intervenções, surgindo o conceito de hierarquia de evidências. Eu já mostrei esse slide para vocês anteriormente, quer dizer, a opinião de especialista até chegar à revisão sistemática, os estudos randomizados. Validade e viés. O que é isso? Validade de uma investigação diz respeito ao grau de correção das conclusões alcançadas. Ela pode ter validade interna e validade externa. A validade interna, as conclusões do estudo são corretas para a amostra estudada. Quer dizer, eu fiz um estudo dentro do meu serviço, ele tem validade interna para aquele grupo de pacientes ou aquela coorte que eu estudei. A validade externa, as conclusões são aplicáveis à população de onde a amostra proveio e também de outras populações. Então, quando eu faço um estudo envolvendo vários centros de pesquisa, o estudo, ao invés de ser unicêntrico, ele passa a ser multicêntrico, ele passa a ter uma validade maior, porque vários serviços participaram, colaborando ali para a população ser estudada. É a interpretação dos resultados de uma investigação. Acaso como explicação, viés como explicação. O que é o viés? É um erro sistemático, tendenciosidade, distorção. Qualquer tendência na coleta, análise, interpretação, publicação ou revisão dos dados que induz a conclusões sistematicamente diferentes da realidade. Então, isso é um viés. E muitas vezes nós lemos artigos científicos que podem ter esse aspecto, um viés de seleção, um viés de aferição e um viés de confundimento. Muitas vezes nós temos o viés de seleção. E esse viés de seleção é muito usado para criticar os estudos observacionais, exatamente porque o grupo controle ele não é formado de uma maneira com randomização aleatória. Então, os resultados passam a ser criticados exatamente por conta de não ter um grupo controle adequado. Então, tem viés de seleção. O grupo não foi formado. Viés de seleção, erro na identificação da população ou grupos de estudo. Viés de aferição, erros imputados na maneira como as variáveis são conceituadas ou medidas. Viés de confundimento, os resultados de uma associação entre dois fatores podem ser imputados total ou parcialmente a um terceiro. A análise crítica e a posterior classificação dos referidos níveis de evidência é fundamental para recomendar uma ou não determinada conduta clínica, assim como para a obtenção dos resultados positivos para definir qual melhor categoria se aplica à conduta em estudo. Guidelines. O que são guidelines? Guidelines são publicações, muitas vezes feitas por sociedades médicas, onde os especialistas se reúnem e geram recomendações. Geram recomendações que nós, como médicos da especialidade, e somos muitas vezes vinculados a uma sociedade médica, a gente tem acesso a essas informações. E existe também uma metodologia para que os guidelines sejam feitos. Nós vamos conversar isso nas aulas subsequentes, como que as sociedades fazem os guidelines e como isso é importante para que a gente possa ter essa informação
essa informação qualificada, para que eu tenha, digamos assim, tranquilidade para poder decidir que intervenção terapêutica eu vou fazer no meu paciente. Muito bem. Eu vou interromper o compartilhamento aqui para conversar com vocês. E aí? Dúvidas? Professor, Pode falar, a Márcia. Mike falando. Eu fiquei na dúvida, porque eu acho que eu vi um artigo recente, né? Recente eu digo nessa época de pandemia, né? Ah. Sobre um determinado medicamento que foi efetivo. Espera um instantinho, Mayra. Deixa eu fechar a janela aqui. Espera aí. Tá joia. Pode falar, Mayra. Era um artigo de revisão sistemática, se não me engano, sobre determinada eficácia do medicamento para COVID. Foi Sim. publicado. Só que esse artigo ele foi publicado por um grupo de médicos, de cientistas, que meio que participaram assim de uma dos artigos publicados. Assim. Qual seria o viés? Assim, porque o resultado deu positivo, né? Que a azitromicina era efetiva. Eu não sei se você chegou a ver isso. Não, mas lógico, eu tenho uma infinidade de artigos sobre Sim, Covid. sim. Aí, esse foi uma revisão assim que inclusive foi citada até no Congresso e tudo mais, que utilizando como argumento que o tratamento medicamentoso para COVID era efetivo por essa revisão sistemática, que na verdade depois alguns pesquisadores falaram que tinha um viés, mas que viés seria esse na classificação que você deu atrás aí? Você achou estranho como foi colocado o viés, é isso? Porque o viés que eles falaram é que o grupo de cientistas que publicaram, né, eles faziam parte sei lá, uns 4 artigos que foram publicados por eles, entendeu? Dentro dessa revisão sistemática. Entendi. Aí, pelo que eu entendi, tipo, como na literatura da revisão deles, eles tinham publicado vários artigos, e no final a conclusão deles deu que realmente foi efetiva e tudo mais, que a azitromicina poderia fazer algum tipo de tratamento adequado. Esse seria um viés de qual classificação? Fiquei confusa ali. É viés de seleção, né? Seleção, né? Sim, porque, veja bem, se eu vou fazer uma revisão sobre um determinado tema, nós vamos falar isso nas aulas subsequentes, né? Porque é muito importante a gente observar as revisões sistemáticas, as meta-análises, que acabam gerando ali os guidelines que são publicados pela sociedade. Então, tem toda uma metodologia para que isso possa ser feita, né? Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas. Mas, veja bem, eu tenho, digamos, vamos colocar aí 200 artigos sobre um determinado tema, ok? Sem entrar no mérito do tema. Eu tenho 200 artigos. Desses 200 artigos, eu tenho que fazer a seleção daqueles melhores artigos que merecem ser, digamos assim, levados em conta para que os seus resultados sejam submetidos ali à análise para ver se o que foi encontrado como resultado seja factível ou não. Então, eu posso, por exemplo, né, selecionar, nós vamos falar mais em outras aulas, mas digamos que eu resolva selecionar os artigos randomizados, os RCTs, os trabalhos randomizados controlados, né? Eu tenho 200 artigos sobre um tema e eu tenho 50 artigos randomizados controlados sobre aquele tema ali, onde foi feita a distribuição aleatória, né, por randomização do grupo controle, quer dizer, esse nível de evidência científica bom dos RCTs, né? E dentre aqueles trabalhos que foram selecionados, eu tenho um trabalho que estudou 50 doentes, um trabalho que estudou 20 doentes, um trabalho que estudou 200 doentes. Naturalmente, quanto mais paciente eu incluo num desenho de trabalho randomizado controlado, e eu encontro, digamos,
resultados favoráveis com a intervenção que eu fiz, isso passa a ter um peso maior, significativo. Quer dizer, se eu publiquei um trabalho dizendo que tal intervenção funciona quando eu comparei 10 doentes com 10 doentes no grupo controle. E mais adiante, eu repeti um outro trabalho por outro autor, com aquele mesmo desenho, ao invés de incluir 10 e 10, né, intervenção e controle, ele incluiu 100 e 100. Então, esse trabalho encontrou, digamos assim, resultados semelhantes e ele passa a ter uma importância grande, porque agora eu tenho uma população de doentes maior que mostraram que aquela intervenção funciona. Todo esse processo de encontrar os artigos, aonde esses artigos foram publicados, né? E aí eu falei das revistas científicas, só também acrescentando um pouco. Agora, na Covid, ficou muito em evidência também plataformas onde os artigos foram publicados antes de serem, digamos assim, revisados por pares, né? Você deve ter ouvido também, né? As revistas, ela tem os editores, a revisão por pares e depois a publicação. E tem plataforma como uma muito grande, chama MedRevix, né? Onde os autores colocam ali naquela plataforma, né? E aquilo é publicado, né? E todo mundo tem acesso. Mas aquilo não foi revisado por pares. Então, eu publiquei um artigo sem ter a revisão por pares. Se eu vou selecionar artigos para fazer uma revisão de um determinado tema, em princípio, eu deveria selecionar trabalhos, né, consistentes, os RCTs, ou então trabalhos observacionais que entram numa categoria inferior, mas pode ser de boa qualidade, com um número grande de pacientes incluídos. Mas, em princípio, quem faz essa seleção não pode ser o autor que publicou o trabalho, porque a tendência dele vai ser escolher o trabalho que ele publicou ou do grupo que ele está vinculado, né? Então, quando você vai fazer uma revisão sistemática, o grupo que vai fazer... Não, veja bem, não é revisão de um tema. Revisão de um tema, o autor que publicou alguns trabalhos sobre o assunto, ele escreve uma revisão sobre o tema, né? Sem problema nenhum. Mas se ele vai fazer uma revisão e se propõe que aquilo vire uma recomendação, um guideline, em princípio, quem publicou o trabalho não deve fazer parte do grupo que vai selecionar os trabalhos. Ok? Então, se eu detecto isso, quer dizer, essa revisão sistemática foi publicada e tem lá os autores da revisão sistemática, e dentro daqueles autores, tem autores que são pessoas que publicaram trabalhos que foram selecionados e foram incluídos na revisão sistemática, eu posso fazer crítica, dizer que houve um viés de seleção, porque eles escolheram preferencialmente para incluir na revisão sistemática os trabalhos que eles publicaram com os resultados que eles acreditam que foram os adequados, os melhores, entendeu? E deixaram de lado outros trabalhos feitos de maneira semelhante, com o mesmo desenho, que pudessem ter mostrado resultados não favoráveis, entendeu? Então, quando você faz a seleção dos artigos para incluir na revisão sistemática, levando em consideração metodologia, né, chama-se hierarquia das evidências, tem que ter muito cuidado para você não escolher algumas coisas que sejam favoráveis ao que você pensa e deixar de escolher algumas coisas que não são favoráveis àquilo que você pensa, entendeu? Isso não deve ocorrer. Tem pesquisadores, tem pessoas vinculadas a determinadas revistas ou plataformas que são especialistas em, digamos assim, em ajudar nessa seleção de trabalhos que podem ou não ser analisados para uma revisão sistemática ou para a criação de um guideline. Não sei se foi isso que você perguntou e queria ouvir minha opinião. Eu também ficaria desconfiado, né? Foi isso sim. Fora outros erros de metodologia, né? Que um trabalho que eles pegaram tinha grupo controle, outros trabalhos não tinham. Aí, assim, foi bastante... E era um pré-paper, né? Não era um artigo completo. Mas tem essa plataforma que você falou mesmo, né? Tipo, que joga lá... Não foi revisado por pares, mas joga lá mesmo assim e fica público, né? Eu particularmente, eu diria para você o seguinte, eu acho que a gente não pode, nós mesmos, ter um pé atrás para achar que as coisas que estão sendo publicadas, que não são exatamente iguais a que eu penso, elas estão erradas, não é por aí, né?
Senão eu vou passar ali aquilo só que eu acho que é o correto. E ciência não tem isso. Alguma coisa dita em um determinado momento, ela tinha validade. Posteriormente, quando mais informações chegaram, aquilo pode ser modificado. Isso é muito comum em medicina, né? Isso é muito comum em medicina. Então, a gente vai ter uma aula que a gente vai discutir medicina baseada em evidência em Covid. E nós estamos vivendo isso há 2 anos, né? Alguma coisa que foi colocada lá atrás, no início da pandemia, né? A procura por intervenções que pudessem dar certos, que posteriormente não mostraram resultados favoráveis, porque os desenhos e aonde no momento que a droga foi usada não mostrou resultado favorável. Eu não posso chegar agora, 2 anos depois, seguinte, foi um crime ter usado determinada intervenção terapêutica. Não é por aí. A ciência não funciona assim, né? A ciência não funciona assim. A gente tem que ter o racional, né? de entender que temos as publicações científicas, a ciência anda, mais adiante novos trabalhos são publicados mostrando que aquela intervenção pode ser favorável ou não. A medicina funciona assim, né? A medicina funciona assim. Se eu olhar para 10 anos atrás, o que eu estou fazendo hoje tem muitas diferenças. E eu não posso chegar e dizer que o artigo que foi publicado há 10 anos atrás ele foi um erro. Aquele artigo foi publicado por autores inescrupulosos. Que é isso? A ciência não funciona assim, né? As pessoas que publicaram o trabalho mostraram para a comunidade científica os seus resultados, que podem ser confirmados ou não através de novas publicações científicas. A ciência chama-se reprodutível, quer dizer, o resultado que eu encontrei ele tem que ser reprodutível. Aquela publicação que eu fiz com 10 doentes aqui, 10 doentes no grupo controle, e mostrei benefício, ela tem que ser reproduzida por outros autores. Ela é reprodutiva. Se ela não conseguir ser reprodutiva, os resultados favoráveis não são reproduzidos em outras publicações que incluem mais pacientes, significa que aquilo que eu publiquei, que eu disse que estava certo, a intervenção favorável, não é o correto. Mas isso não invalida a minha publicação. Ela só foi mais adiante, quando se incluiu um número maior de pacientes, aquilo não era para ser feito. Entendeu? Não era para ser feito. Aquela intervenção é uma intervenção que não é mais para ser feita. Então, assim, a ciência vai andando. Nós vamos acrescentando itens, substituindo itens no nosso arsenal terapêutico. É dessa forma que a gente tem que olhar. Dessa forma que a gente tem que olhar. A ciência vai avançando, novos trabalhos vão sendo publicados, um nível de evidência melhor, e aí as conclusões vão aparecendo. E, a partir dali, se fazem os trabalhos de revisões sistemáticas, as meta-análises são publicadas, os consensos são publicados, os guidelines são publicados, as recomendações são colocadas, e é assim que a gente vai tendo acesso a elas, e vai decidindo as nossas intervenções. Então, procurar por essas informações, nós vamos sempre fazer, atrás da informação qualificada, né? Eu posso ter uma informação muito boa que foi publicada numa plataforma que não houve revisão por pares. Se aquilo está certo ou não está certo, ou está errado, adiante vai ser revelado, porque novamente aquilo vai ser testado e aquela intervenção pode se mostrar como não correta. Mas eu não posso de antemão dizer que quem publicou numa plataforma onde não tem revisão por pares que está agindo de má fé, porque isso também não corresponde à ciência, entendeu? Eu posso, por exemplo, o colega essa semana falou comigo, ele submeteu ele vai defender a tese de doutorado e ele tem uma banca, ele me convidou para participar da banca, né, que vai examinar a tese de doutorado dele, e a pessoa, para defender a tese de doutorado, tem que publicar um trabalho numa revista indexada, né? E ele já fez isso. Ele fez o trabalho que ele fez, ele escreveu o trabalho e mandou para a revista de publicação. Está há 4 meses esperando a resposta da revista. Há 4 meses. Então, ele submeteu. Né? Submeter é válido para você
poder defender a sua tese. Mas veja, ele está há 4 meses esperando que alguém da revista dê uma resposta para ele. Se tem que corrigir alguma coisa, se não tem que corrigir alguma coisa, alguma tabela que está mal feita, bem feita, se ele tem que corrigir alguma coisa, interrogar algum resultado que ele encontrou, fazer alguma crítica ao trabalho. Há 4 meses que ele submeteu e até agora nenhum retorno. Imagine se eu estou raciocinando com alguma droga que possa ser utilizada para tratar determinada patologia, né? E eu quero que isso chegue à comunidade científica e eu submeto numa revista e a revista leva 6 meses sem me dar uma resposta. Eu vou ficar quieto, vou ficar esperando, né? Aguardando que a revista me dê uma resposta. Vai atrás de outro mecanismo, muitas vezes. O autor, eu quero divulgar isso, né? Se é certo ou errado, é difícil a gente dizer, né? É difícil a gente dizer. Mas as informações têm que chegar, elas têm que ser qualificadas, elas precisam passar por um processo de revisão para poder ser publicado, né? Isso normalmente é o que ocorre. Repito, a ciência, o trabalho, ele tem que ser reprodutivo. Quer dizer, aquilo que eu escrevi é testado por outro autor, o autor fala assim, Afonso, isso que você publicou está errado, não é por aí. Esse resultado não é esse, é aquele. Sem problema, a ciência avança desse jeito. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não? Não, não, professor. Bom, muito bem, então. Olha só, semana que vem é carnaval, né? Então, na outra semana, a gente dá continuidade. Vocês podem botar o nome e a matrícula e sair de sala. Um abraço para vocês, hein? Até a próxima aula. Obrigado pela aula, professor. Um abraço. Um abraço. Professor, obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, Betina. Boa noite, professor. Boa noite, Felipe. Tchau, professor. Obrigada. Um abraço, Mariana. Um abraço.